Voltando a gravações de vídeos, de indicações de livros, desta vez eu trago aqui para apresentar para você um livro sobre desenvolvimento web. Este é o livro aqui, ó, Introdução ao Desenvolvimento Moderno para a Web. Ele é dos autores Felipe Portela e Ricardo Queiroz. Esses autores são portugueses, então a linguagem utilizada no livro, ela traz algumas palavras, são mais comuns em Portugal, não tanto no Brasil, mas que dá para entender perfeitamente, não tem nenhum problema quanto a isso. O que eu percebi como esse livro? Bom, primeiro dar um contexto. Faz um tempo que eu estou me dedicando a aprender mais de programação, até para desenvolver coisas próprias minhas, o próprio site do Domínio Elétrico, não sei se você chegou a ver, mas é desenvolvimento próprio, programando mesmo, porque eu queria dar mais funcionalidades. Mas voltando ao foco do vídeo, que é falar sobre essa parte de desenvolvimento web, o que acontece? Eu fui percebendo que dá para aprender muita coisa com tutoriais na internet, só que o tutorial ele explica pontinhos, ele explica como você faz coisas específicas. Aí você pega um tutorial aqui, você pega outro tutorial ali, aí você vai tendo um conhecimento assim, ó, você aprende esse conceito, aí quando você precisa de outra coisa você pesquisa na internet, aí você aprende esse outro conceito. No final de um bom tempo, ao longo de meses, construindo as coisas, aprendendo na prática, você aprende bastante coisa. Só que às vezes você precisa de algo para ligar os pontos. Parar para ler um livro com calma, entender por que isso é assim, por que esse código sempre funciona de um jeito e não de outro, porque em alguns momentos eu pensava, vou tentar fazer isso aqui. Aí eu mudo o código, não funciona. Aí eu procuro um exemplo na internet, aí quando funciona eu paro de tentar entender. Mas às vezes não dá para correr de tentar entender. Então esse livro aqui é uma boa resposta para eu estudar isso. Não foi só esse livro que eu comprei recentemente. Depois em outros vídeos eu mostro os demais livros. Mas o legal deste livro aqui, que apesar de ele falar, ele se dizer que ele dá uma introdução, já dá para aprender muita coisa com esse livro. E esse livro não é um livro grande assim. O que acontece? Você tem aqui HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, HTTP, REST, Fetch, Node, muitas coisas, MySQL, e você pode buscar um livro para cada uma dessas tecnologias, cada um desses assuntos, só que é muita coisa para estudar. E se você for por essa abordagem, pegar um livro grosso de cada um desses conteúdos, até você estudar tudo e conseguir fazer alguma coisa, alguma aplicação web que você queira, algum servidor, aí você demorou demais. Então é bom você ter um livro que vai te dar o básico de cada coisa, dando um geralzão para você conseguir ver por onde você começa e depois você saber por onde você vai para especializar, se assim você preferir. Então, aqui neste vídeo eu vou mostrar esse livro por dentro. Tem coisa que nesse livro aqui, eu vi que eu já aprendi em outros lugares, mas não aprendi tão bem, não com tanto detalhe quanto eu vou aprender aqui. E alguns conceitos vou aproveitar bastante. Então, vamos ali para a estante que é melhor para eu mostrar o livro. Então temos aqui o livro, do front-end ao back-end, uma visão global. Então para quem não sabe, cada site que você acessa, ele tem a parte que você vê, que aparece na tela do seu celular ou do seu computador, que é o front-end. E tem o back-end, que é o que faz o site funcionar por trás, porque o site precisa de várias informações que devem ser geradas para alimentar aquele visual, aquele conteúdo que você vai ver. E para isso também é necessário um back-end ser executado num servidor, num computador, na internet, né? Daí ele dá uma visão global dessas duas partes. Ele ilustra isso como usando a imagem do iceberg. Na ponta do iceberg, na parte que está para fora da água, tem aqui essas tecnologias de front-end. Não dá para ler direito aqui por causa da cor, mas HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, HTTP, HTTPS, Fetch, aí no meio das duas tem REST, aí indo para a parte de back-end, tem aqui Node, Express, SQLite, MySQL,
MySQL, né? Passport, GitHub, Heroku, várias outras coisas ele podia adicionar aqui, mas com um pouco de cada coisa do que está listado aqui, realmente você tem uma visão suficientemente ampla para começar. Né? Aí vamos ver como que é o visual aqui, né? Vamos abrir uma página aleatória para você ver como que o livro é editado, né? Deixa eu dar um... Aqui, ó. É assim que o texto é apresentado. Tem seções de código que em outra fonte. Tem exemplos aqui, tanto na parte de front quanto de back-end, tem um exemplo de um projeto prático para ilustrar os conceitos sendo aplicados, né? Então isso é interessante. São capítulos A e B, A para o front e B para o back-end. Seletores por pseudo-elementos. Então ele traz assim, ó. Aí ele vai explicar seletores por pseudo-elementos, diz um pouco sobre o que é, traz um exemplo de código, outro exemplo, e assim vai. É um livro preto e branco, aqui ó, formulários. Então aqui ele já está dando um exemplo, né? Ó, por exemplo, como você tem uma página web simples, como incorporar um vídeo do YouTube. Daí você pode usar esse código aqui, usar que código? Quer ver, ó? Aqui, tá aqui em cima o código. Vamos focar. Ó, iframe e tal. Talvez você já tenha visto esse código se você já tiver feito alguma aplicação que carrega algum vídeo. Exemplos de várias formas de formatar o código em HTML, só que aqui é o início, né, HTML, mas aí ele vai mostrando cada uma dessas coisas aqui que ele lista na capa, né. Vamos ver aqui o que tem aqui no sumário. Ele explica como usar, público-alvo, ele diz que apesar de ser um pouco apreciado, não é tanto necessário que você tenha uma formação prévia para estudar esse livro, as tecnologias web. Então ele dá um contexto aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Como que funciona a internet? Então existem protocolos que fazem a internet funcionar. Tem o protocolo HTTP, que é muito importante. Tem as linguagens web, tem a World Wide Web, o modelo cliente-servidor. Aí ele introduz um projeto que ele vai desenvolver ao longo do livro aqui para explicar. A parte de front-end, HTML aqui, ó. CSS, JavaScript. Então a parte que faz a página existir, digamos assim, essa parte do front-end, né? Aí aqui tem o capítulo A, né, que é a implementação do projeto prático de front-end. Ainda aqui no back-end tem aqui falando de servidores web, como funciona por trás, base de dados. Então, qualquer sistema um pouco mais complexo vai usar uma base de dados, fazer consultas, usando queries SQL, serviços na web, implementação de projeto para isso, resumo de conceitos. São vários conceitos aqui, ó, que eu acho interessante que eu vejo sendo listado em tutoriais. Vamos desenvolver um projeto e tal coisa, aqui está um tutorial de como fazer, só seguir o passo a passo e faz. Aí você vai ouvindo falar de várias coisas, de banco de dados, de um SQL, de um HTTP e tal, só que se você vai seguindo o tutorial, você vai só copiando e colando e seguindo, né? Só que quando você quer fazer uma coisa um pouco mais elaborada, mais do seu jeito, que você não encontra um tutorial exato assim, aí você tem que pensar um pouco mais e entender um pouco mais. Aí para esses momentos que é bom você parar para estudar alguma coisa dessa com calma, né? Aí esse livro aqui eu achei uma boa opção. Eu mesmo estou pegando para estudar. E se você tiver interesse, ó, vou deixar aqui na descrição o meu link de associado à Amazon para você olhar lá na página da Amazon, caso queira comprar. Aí você pode olhar outros lá também. Aí ele mostra aqui para quem se destina, para professores e alunos de cursos de disciplinas de informática, sistema de informação, ciência de computação, ciência de computadores, né? Porque
Está escrito no estilo português, né? Tecnologias web, bem como profissionais de empresas tecnológicas. Mas talvez lendo isso aqui você pense, ah não, então eu tenho que ser da área. Olha, mas não parece que ele é tão difícil para um iniciante, não. Eu digo assim, iniciante sempre pode ter uma pessoa mais iniciante ainda, né? Então, quando eu digo iniciante, às vezes a pessoa já sabe várias coisas de computador, né? Então, já fez alguma coisa na área e só precisa de um livro desse para começar, não sei. Mas eu não acho ele realmente, assim, avançado. Não, ó, tanto que aqui em cima mesmo, ó o que ele diz aqui, ó. Um livro global de leitura obrigatória para profissionais, professores e alunos que pretendem reentrar no mundo da web, podendo aprender ou ensinar o que de mais moderno existe hoje no desenvolvimento web. Então ele está imaginando o caso da pessoa que, sei lá, 20 anos atrás viu como é que era a internet, aí fez alguma coisa, só que esqueceu, aí pode reentrar no mundo da web. Só que acontece que muitos princípios básicos da internet daquela época se mantêm, só que existem tecnologias novas. Daí esse livro vai ajudar nesse aspecto, né? Então ele traz algumas tecnologias de back-end, Node.js, Framework Express, base de dados SQL, serviço web, plataforma Heroku, muitas outras coisas aqui. Então, olha, eu acho que foi uma boa aquisição para mim. Se você tiver interesse, realmente, lembrando mais uma vez, link na descrição, deixe seus comentários sobre este e outros livros. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.